o simulado de vocês, né? A gente está preparando aí. Aí depois também a gente tenta corrigir. Eu acho que o Hiro deve corrigir. O simulado eu acho que é o de física é no próximo domingo, né? Você não tá, acho que você não vai conseguir fazer, não, Valkyria. Por quê? Ah, por que está desanimado? Boa noite, Raquel, beleza? Ah, tá. Aí fica cansativo mesmo, né? Realmente, se for trabalhar, talvez, não sei, fica meio cansativo. Você pode talvez tentar fazer depois as questões, né, aos poucos. Pessoal, acho que a gente já pode começar, porque senão vai acabar atrasando um pouco, né? Não sei se mais alguém vai entrar. Eu vou começar a transmitir aqui a tela. Tá aparecendo para vocês aí direitinho? Tá, beleza. Então hoje, falar mais um pouco, continuar falando, né, de espelhos esféricos. Eu acho que é importante só a gente relembrar um pouco só a ideia do. Acho que essa parte primeira que a gente não precisa. Mas os raios notáveis, que a gente usa eles o tempo todo, tá? Vocês vão. Boa noite da Alesca, beleza? Vocês vão perceber que a ideia é bem isso, assim, sempre desenhar os raios notáveis e sempre que vocês puderem. Tá no título ainda? Ah, foi. Sempre que vocês puderem também fazer o desenho para ver e tal, acho que ajuda a lembrar bem. Só que um detalhe importante é que se vocês forem fazer o desenho para verificar como é que fica a imagem, é legal fazer tentando respeitar o máximo de escala, porque dependendo não vai dar muito certo. Mas enfim, os desenhos ajudam a gente a compreender bem. Então, só revisando aqui um pouco a ideia dos raios notáveis, né? A gente tem aqui no número um que é o raio que vem paralelo ao eixo principal, ele vai refletir no espelho e vai passar pelo foco. O raio 2 aqui que a gente está vendo, né, ele faz o caminho contrário. Então, o raio que vem paralelo ao eixo principal, ele é refletido no foco, e o raio que passa pelo foco, ele é refletido paralelo ao eixo principal. Aqui a gente está vendo um raio que ele incide no vértice, né? Aqui pelaquela lei que a gente vê, porque no caso o eixo principal vai ser anormal, né, nessa situação, então a gente usa aquela mesma ideia de que o raio incidente forma o mesmo ângulo com a normal que o raio refletido. E o segundo é um raio que passa pelo centro de curvatura, ele é refletido em cima dele mesmo, beleza? Que no caso seria o raio, né? Da curvatura. Então é bom a gente sempre lembrar isso. E aí, usando essa ideia dos raios notáveis, né, a gente vai trabalhar com os espelhos esféricos e vai pensar na formação das imagens. Aqui a gente, só relembrando, né, a ideia é que a gente tem o espelho aqui, e de azul a gente tem um vértice, certo? Que seria o centro do espelho em si. A gente tem o foco, que seria o centro, perdão, a gente tem o foco, que seria a metade do centro de curvatura do espelho, tá? Então a gente tem um centro de curvatura do espelho aqui, que é o verdinho. Então, do verde até o azul, se a gente imaginar como uma circunferência aqui no plano da folha, a gente teria se a gente imaginar o plano da folha, né, a gente teria uma circunferência. Isso seria o raio entre o centro da curvatura e o vértice. E na metade do caminho tem o foco. E aqui a gente tem a ideia, né, do espelho convexo e do espelho côncavo. Então, no espelho convexo, os raios de luz eles vão chegar do lado contrário, tanto do foco quanto do centro de curvatura, e no espelho côncavo os raios de luz vão chegar do mesmo lado. Então, só relembrando isso que é importante. Sempre importante. No finalzinho eu vou fazer um comentário sobre a matéria, mas é um comentário mais geral. Vamos continuar aqui.
Agora nós vamos pensar como que nós vamos formar a imagem no espelho côncavo, beleza? Aqui a gente tem, vou trabalhar com esse triângulo aqui, a gente vai tentar formar a imagem desse triângulo. Aqui a gente, ó, espelho côncavo não, perdão, espelho convexo, né? Então só relembrando, o espelho convexo está aqui, tanto o foco quanto o centro de curvatura estão do outro lado e estão do lado oposto do objeto, beleza? Então os raios de luz que estão sendo refletidos pelo objeto, eles vão chegar do lado oposto. É o triângulo, a gente tem um espelho convexo. E aqui, para a gente trabalhar a ideia da formação de imagem, a gente sempre vai trabalhar, é interessante trabalhar com as imagens que estão no limite superior do objeto. Os raios de luz, né, vamos dizer assim, que estão saindo do limite superior do objeto. Então a gente vai trabalhar os raios que estão saindo aqui da ponta do triângulo, de cima, beleza? A base do triângulo ela está apoiada sobre o eixo principal. E aqui a gente tem o vértice de cima do triângulo, né? Que teria na mesma altura, no mesmo altura da altura do triângulo. E a gente vai trabalhar com os raios que estão saindo desse ponto, tá? Para a gente saber onde esse ponto vai estar na imagem. Porque se a gente lembrar lá, a imagem, a base da imagem vai se formar em cima do eixo principal também. Então, se a gente já sabe que a base vai estar em cima do eixo principal, e a gente souber onde que está a outra ponta, a gente sabe como que vai ser formada a imagem, beleza? A ideia é essa. Então, a gente tem aqui o espelho convexo. Puxando do espelho convexo, a gente tem o raio, lembrando as raios notáveis, né? A gente está puxando um raio paralelo ao eixo principal. Se a gente puxar um raio paralelo ao eixo principal, ele vai refletir e vai passar pelo foco, certo? Do espelho. Só que aqui o foco está do outro lado. Como que a gente pensa nisso, né? O raio ele não vai atravessar para o outro lado porque a gente está pensando na reflexão, a gente não está pensando na refração, né? Para o raio passar para o outro lado, ele tem que o processo é a refração e aqui a gente está trabalhando na reflexão. Então, como que a gente vai entender para qual direção e sentido esse raio vai ser refletido? A gente vai traçar aqui um prolongamento dessa reta paralela, certo? Ela passaria pelo foco, a gente traça um prolongamento, aqui o prolongamento, inclusive, ele está traçado, está desenhado com essa linha tracejada, né, para indicar que não é o raio exatamente, é um prolongamento dele para passar pelo foco, porque o raio paralelo passa pelo foco. Então, beleza. E aí, passando pelo foco, a gente desenha a continuidade do raio sendo refletido. Mais ou menos a ideia é essa. Ficou claro para vocês mais ou menos qual é a ideia? Olha só. Primeiro, a gente sai da extremidade do triângulo. E aí a gente vai desenhar esse raio paralelo, ele vai incidir no espelho. Quando ele incide no espelho, a gente, lembrando lá dos raios notáveis, ele vai passar pelo foco. Só que, como o foco está do outro lado, não vai ser o raio que vai passar pelo foco, certo? Vai ser o prolongamento dele. E aí a gente desenha o prolongamento dele passando pelo foco. E aí, desse prolongamento, a gente puxa uma continuidade do mesmo meio, do mesmo lado do espelho que está vindo raio, e a continuidade é para onde esse raio está sendo refletido, beleza? Então aqui a gente está vendo mais ou menos, a gente está vendo exatamente isso que eu estou falando na imagem. Agora a gente vai desenhar outro raio. A gente vai desenhar o raio que ele está incidindo no vértice do espelho, beleza? A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que o inverso aqui, aqui a gente vai desenhar o raio está saindo aqui de cima, ele está incidindo no vértice do espelho e está saindo com o mesmo ângulo, beleza? Então a gente está, até essas setinhas aqui, elas estão indicando o sentido do raio. Então ele está saindo daqui do triângulo, incide no vértice, é refletido, e aí a gente pode puxar o prolongamento desse raio que está sendo refletido também. Que está aqui, né, esse outro prolongamento, que ele também está pontilhado, eles estão pontilhados para indicar que são prolongamentos. E pronto, a gente desenhou esses dois raios notáveis. Em todas as situações, a gente vai desenhar dois raios notáveis para entender como que a imagem vai se formar. Os dois raios notáveis, eles estão desenhados ali. E como que a gente vai saber onde a imagem está se formando? A imagem está se formando onde a gente tem dois raios, ou dois prolongamentos se cruzando. Então, aqui, a gente vai trabalhar com os prolongamentos, porque se a gente observar os raios aqui, né, que são os que estão contínuos, eles não vão se cruzar em nenhum momento, porque eles estão se separando. Vocês concordam comigo? O raio que está saindo aqui de cima, ele está indo mais para cima ainda. E o raio que está saindo que está vindo no sentido mais para baixo, ele está indo mais para baixo. Então eles não vão se cruzar, mas os prolongamentos vão se cruzar, beleza? Então a imagem ela vai ser formada pelos prolongamentos.
Então, se a gente observar aqui, a gente tem... Isso, passou. A gente tem a formação da imagem, beleza? A formação da imagem do outro lado do espelho. Então, aí, nessa situação, a gente está vendo como se forma a imagem no espelho convexo. Se a gente observar, né, o raio de luz, o objeto está de um lado do espelho e a imagem está do outro lado. Né? Então, consequentemente, ela é formada pelos prolongamentos, dos prolongamentos dos raios. Isso significa que a imagem é virtual. Deixa eu voltar aqui. Vamos observar essa imagem antes de ir para o próximo slide. Então, a gente pode observar algumas características importantes, beleza? Olha só. A imagem ela está sendo formada pelos prolongamentos dos raios. Sempre que uma imagem é formada pelos prolongamentos dos raios, essa imagem ela é chamada de virtual, beleza? Então, ela é uma imagem virtual, isso é importante. Se a gente observar aqui mesmo, só olhando mesmo com o olho assim, sem nada além disso, a gente percebe que a imagem, né, ela está menor do que o objeto. Então a gente observa que a imagem é virtual, porque é formada pelos prolongamentos, que ela tem um tamanho menor. E além disso, se a gente observar assim, a orientação, vamos dizer assim, o triângulo ele está em pé aqui e ele está em pé aqui. Então não teve uma inversão, certo? Ele não ficou de cabeça para baixo. Então é uma imagem direita que a gente fala. Então, no espelho convexo, Só tomar uma água aqui, perdão, pessoal. No espelho convexo, a gente vai ter sempre as mesmas características, tá? É uma imagem virtual, direita e menor, tá bom? Então, esse é o espelho convexo. Uma imagem virtual, direita e reduzida, ou menor. E em qual situação a gente vai ver o espelho convexo no nosso dia a dia? Se a gente parar para pensar, olha só, o espelho convexo ele não diminui, a imagem não é menor do que o objeto. Então, usando essa ideia, que a imagem é menor do que o objeto, cabem mais coisas no campo de visão do espelho do que se a imagem fosse do mesmo tamanho, você concorda? Porque se são coisas menores, cabem mais. Então, o espelho convexo, ele é usado em situações em que se o desejo é aumentar o campo de visão. Então, por exemplo, no carro, você pode dar um espelho convexo ali para aumentar os campos de visões, para reduzir os pontos cegos, beleza? Então, você pode usar no carro, você pode usar às vezes numa loja ali, como objetivo de vigiar um espaço maior da loja, né, para evitar roubos, enfim, furtos, né? Nos ônibus, vários ônibus tem ali para o motorista conseguir ver se tem alguém descendo ou não, né? Ainda mais hoje em dia que não tem mais cobrar dos ônibus. Então, o espelho convexo, por ele ter uma imagem reduzida, direita e virtual, ele é usado nessas situações que a gente quer um campo de visão maior, a gente quer ver mais coisas com o espelho, beleza? Só que aí a gente tem que tomar um cuidado, que como as coisas elas são diminuídas, o nosso cérebro, né, ele interpreta que as coisas que são menores, elas estão mais distantes, né? A gente observa isso no dia a dia mesmo. Quando a pessoa está lá longe, ela parece pequenininha. Quando ela vai chegando mais perto, ela vai ficando maior, certo? Então, como as coisas estão menores, o nosso cérebro, ele não interpreta bem a distância. Então, isso pode ser um problema. As coisas parecem estar mais longe do que elas realmente estão, beleza? Então, o espelho convexo é isso. A gente só tem é sempre a mesma imagem que é formada, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode passar para o espelho côncavo? Tudo certo? Beleza. E no espelho côncavo, a gente vai trabalhar da mesma forma. A gente vai sempre ali traçar esses raios notáveis para entender como que é a imagem é formada. Só que no espelho côncavo aqui, a gente vai trabalhar em 5 situações diferentes, beleza? E a gente vai entender como que a imagem é formada em cada uma delas. A primeira é o objeto depois do centro de curvatura, ele está mais longe do centro de curvatura. A segunda é o objeto em cima do centro de curvatura. A terceira é o objeto entre o centro e o foco. A quarta é o objeto no foco. E a quinta é o objeto entre o foco e o vértice do espelho, beleza? Então vamos lá. Qualquer coisa vocês podem me parar. Agora a gente tem aqui o objeto depois do centro de curvatura. Só relembrando, né, que o verdinho é o centro de curvatura, esse pontinho verde, o pontinho vermelho é o foco, e que é o triângulo, né? Que a gente vai tentar entender como que a imagem dele se forma.
Nesse caso, agora os raios eles estão vindo no mesmo sentido, eles estão vindo do mesmo lado que a gente tem tanto o foco quanto o centro de curvatura, beleza? E o azul é o vértice. Então a gente vai, o desenho vai ficar um pouco, é a mesma ideia, vai mudar um pouquinho ali na ideia de prolongamentos e não prolongamentos, né? O raio ou o prolongamento dele, beleza? Então vamos desenhar aqui, mesma ideia. Vamos pegar primeiro a reta que está passando paralela ao eixo principal. Saiu paralelo ao eixo principal, foi, bateu no espelho aqui, refletiu, vai passar sobre o foco, beleza? Ok, esse raio a gente já desenhou, a mesma ideia. Agora a gente vai pegar um raio que sai e passa pelo foco. Se a gente lembrar, o caminho inverso também acontece. Então, se um raio que sai paralelo, ele reflete e passa pelo foco, o outro raio que a gente desenhou, ele está passando pelo foco, ele reflete e ele sai paralelo. E aí, lembrando aquela ideia, como que a gente sabe como que a imagem se forma, a gente vai procurar o encontro entre os dois raios. Nesse caso, eu não desenho os prolongamentos, porque os raios mesmo, eles se encontram, certo? Não são os seus prolongamentos, são os raios refletidos que se encontram. Então, nesse caso, eu não desenho os prolongamentos, tá bom? E só uma observação que é importante. Em cada uma das imagens, eu estou escolhendo dois raios notáveis para a gente entender como que fica. Dois raios notáveis saem do objeto para formar a imagem. Só que qualquer um dos raios, quaisquer dois que a gente escolher, eles têm que funcionar, tá? Eles sempre têm que estar de acordo ali com as regrinhas, vamos dizer assim, da física, beleza? Então, quaisquer raios que a gente escolher, eles têm que estar de acordo com o funcionamento que a gente está aprendendo aqui, beleza? Eu estou escolhendo dois que eu acho que são os melhores para a gente entender como que é formada a imagem. Então, beleza, a gente viu o desenho dos raios, a gente viu onde é que os raios se encontraram e a gente viu onde a imagem está se formando. Agora vamos observar a mesma coisa que a gente observou no espelho convexo, beleza? Então, a imagem, agora se a gente observar, ela está sendo formada pelos raios refletidos e não pelos seus prolongamentos. Então, ao contrário da outra imagem, essa é uma imagem real, beleza, pessoal? Então, quando a gente tem uma imagem que ela está sendo formada pelos raios refletidos, ela se chama imagem real, tudo bem? Uma imagem real, ela pode ser projetada em telas. Por exemplo, no cinema, se você tiver uma tela branca e quiser colocar uma imagem lá, a imagem que você vai projetar nessa tela, ela tem que ser uma imagem real, tudo bem? Então, a imagem real a gente consegue projetar ela em superfícies. E é a imagem que é formada pelos raios refletidos. Vamos lembrar. Então, é uma imagem real. Se a gente observar aqui, vamos observar o tamanho. O tamanho é menor também, de novo, nessa mesma situação. O tamanho é menor. Só que se a gente for observar se ele está de cabeça para cima ou cabeça para baixo, vamos dizer assim, a gente observa que ele está de cabeça para baixo, nesse caso. Então, ele está invertido. Então, a imagem é invertida. Então, quando a gente tem no espelho côncavo o objeto depois do centro, que eu escrevi imagem depois do centro, mas é o objeto depois do centro, eu vou consertar lá no slide. Quando a gente tem o objeto depois do centro, a imagem que se forma é uma imagem real, uma imagem invertida e uma imagem menor. Beleza, pessoal? A ideia é pra vocês entenderem como que a gente descobriu, né? Como que a gente chegou nisso. E se vocês puderem anotar, enfim, para lembrar depois as características de cada espelho. Porque isso às vezes é importante lembrar que pode ganhar tempo também. Tá bom? Então, depois do centro, uma imagem real, invertida e imagem menor. E vamos observar aqui um ponto que é interessante, que é, se a gente pegar o objeto e a gente pegar a imagem, a gente observa que o objeto está mais longe do que a imagem, beleza? O objeto está mais longe do que a imagem. Agora, a gente vai trabalhar com o objeto no centro de curvatura. Então, o objeto estava depois do centro de curvatura, ele se aproximou do espelho, ele está sobre o centro de curvatura. Aqui eu já desenhei os dois raios de uma vez para a gente ganhar tempo, porque eu acho que já deu para entender a ideia. Mas aqui, mesma coisa. Eu vou pegar o raio que sai paralelo ao eixo principal, ele vai refletir e vai passar pelo foco. Eu vou pegar o raio que ele incide no vértice, ele vai ser refletido formando o mesmo ângulo, tanto o incidente quanto o refletido, com o eixo principal. E aí aqui, onde a gente tem o cruzamento desses dois raios, a gente vai perceber a formação da imagem. Tudo bem? Então, vamos prestar atenção de novo. A imagem ela é formada pelos prolongamentos, não, né? Pelos raios refletidos. Então, é uma imagem real, certo?
A imagem, ela está de cabeça para baixo, então é uma imagem invertida. E se a gente olhar o tamanho, a gente vê que a imagem é do mesmo tamanho. Então, se o objeto está no centro de curvatura, é uma imagem real, uma imagem invertida e uma imagem do mesmo tamanho. Então, se a gente observar também, olha só, um outro ponto, né? O objeto começou mais longe do espelho e a imagem mais perto. O objeto ele se aproximou do espelho e a imagem se afastou, certo? Ele veio o objeto veio caminhando para cá, a imagem veio caminhando para cá e agora eles estão à mesma distância do espelho e eles têm o mesmo tamanho. Agora, a gente vai trabalhar com a próxima situação, que o objeto está chegando mais perto do espelho. Então, o objeto saiu depois do centro, passou pelo centro, agora tá mais próximo do espelho do que o centro. Então, ele está entre o centro e o foco, beleza? O objeto está entre o centro e o foco. A gente vai desenhar de novo os raios, mesma ideia, e a gente vai olhar aqui onde os raios eles estão se encontrando. Mais uma vez, os raios eles se encontram sem, né? Os raios propriamente ditos não são seus prolongamentos, tá bom? Então, a gente tem, observando a imagem aí, a gente tem uma imagem real, certo? Porque são os raios que estão se encontrando. Como o triângulo está de cabeça para baixo, a gente tem uma imagem invertida. E se a gente observar o tamanho, a gente tem uma imagem maior. Então, quando o objeto está entre o centro e o foco, a imagem é real, ela é invertida e ela é maior. Tudo bem? E aí, observando de novo, né? Agora, o objeto está mais próximo do espelho e a sua imagem está mais distante. Então, eles fizeram um caminho oposto. Vocês percebem? O objeto ele foi se aproximando e a imagem foi se afastando, beleza? E à medida que a imagem foi se afastando, ela foi ficando maior, né? Ela começou menor do que o objeto, ficou do tamanho do objeto e agora ela está maior do que o objeto, beleza? Eu acho que se a gente prestar atenção nisso daí, vai ajudar na hora de lembrar. Às vezes de, né, ficar lembrando, tal, esse é real, real. Então, se a gente lembrar, o objeto ele está se aproximando. À medida que ele vai se aproximando, a imagem vai se afastando e vai aumentando. Quando eles estão à mesma distância, está do mesmo tamanho. Então, talvez isso possa ajudar, não sei. Eu acho que ajuda um pouco, às vezes, na hora de decorar. Beleza? Agora, a gente vai trabalhar com o objeto no foco. O objeto no foco, ele tem uma particularidade aí, que quando o objeto está no foco, se a gente desenhar os raios, a gente vai perceber que os raios, eles nunca vão se tocar, tá? Nem os raios, nem os prolongamentos. Porque aqui, a gente desenhando os raios, a gente vai perceber que os raios são paralelos. Quando as retas elas são paralelas entre si, elas não se tocam nunca. Então, tanto os raios, e aqui se a gente puxar e desenhar os prolongamentos também, a gente eles não vão se tocar, porque eles vão ser paralelos. Os prolongamentos eles estão na mesma reta que o raio refletido. Então, nem os raios, nem os prolongamentos, eles vão se tocar. Então, a imagem ela não se forma, beleza? E quando a imagem não se forma, a gente chama que é uma imagem imprópria, beleza? Então, se o objeto está em cima do foco do espelho, essa imagem não se forma, tudo bem? Beleza. E agora o objeto está se aproximando cada vez mais, né? Já passou pelo foco. Então agora a próxima referência que a gente tem é o vértice do espelho, que fica em cima do espelho propriamente dito. E aí aqui a gente vai desenhar os raios. E quando a gente desenha os raios, a gente vê que os raios refletidos eles estão se afastando. Vocês não concordam comigo? Nem cada um tá, eles estão indo assim, né? Cada um para cima e um para baixo. Então eles estão se afastando. Então os raios refletidos eles não vão se tocar. Mas aí lembrem dessa ideia. A gente pode desenhar os prolongamentos para ver se os prolongamentos eles vão se tocar ou não. Então aqui desenhando os prolongamentos, a gente percebe que os prolongamentos eles se tocam e vai ter a formação da imagem, beleza? E aí a gente volta naquela outra ideia. Se o que está formando a imagem são os prolongamentos dos raios, ela é uma imagem virtual, beleza? Então aqui, quando o objeto está entre o foco e o vértice, a gente tem uma imagem virtual. Se a gente olhar o tamanho dela, a gente tem uma imagem maior e ela está de cabeça para cima, igual o objeto, né? Então é uma imagem direta, não é invertida, direita, perdão, não é invertida. Então, no caso do objeto entre o foco e o vértice, é uma imagem virtual, uma imagem direita e uma imagem maior. E essa situação, ela é importante, assim, ela tem mais destaque, porque é ela que tem mais utilidade no dia a dia, tá?
E é o que eu acho que pode ser cobrado mais no Enem. Porque, por exemplo, no espelho do dentista, né, quando você vai no dentista, não tem aquele espelhinho que ele coloca, que aqui nesse slide tem um desenho, esse espelhinho aqui que ele coloca, então ele é um espelho côncavo, e como ele está bem próximo do seu dente, o seu dente ele está ali entre o vértice e, e o foco. Então, a gente vai ter essa imagem formanda, né, essa imagem virtual maior e direita. Então, ele consegue ter uma ampliação ali da imagem do seu dente, consegue trabalhar melhor. Por exemplo, os espelhos de maquiagem que a gente usa, às vezes, ele não é meio tortinho assim, ele é um espelho côncavo. E aí você está ali entre o vértice e o foco. E aí você tem uma ampliação do seu rosto, você consegue trabalhar melhor para fazer a maquiagem ali, com mais detalhes, enfim. Então, eles têm essa aplicabilidade no dia a dia. O espelho côncavo nessa situação. Então, ele é o mais usado. E aqui eu tenho uma tabelinha, eu fiz uma tabelinha, né, para ajudar a lembrar. É, é bom vocês anotarem, né, enfim, para relembrar. Se vocês depois tiverem tempo, tiverem curiosidade de fazer os desenhos mesmo à mão para ver e tal, se alguma coisa der errado, vocês podem me mandar mensagem. E aqui é aquela ideia. A tabelinha ela vai trazer, já está anotado aqui, né? E eu acho que é legal a gente lembrar disso. O objeto ele começa mais distante, ele vai caminhando, vai passar pelo centro. Quando ele passa o objeto vai estar maior do que a imagem. Ele vai caminhando, a imagem vai aumentando e vai afastando do espelho e o objeto vai aproximando. Quando chega no centro, eles estão à mesma distância, eles estão do mesmo tamanho. Aí o objeto continua se aproximando, a imagem continua se afastando e ele vai ficando maior. Então, entre o centro e o foco, ela é maior. Então, ó só, antes do centro, a imagem é menor. Ele vai se aproximando, a imagem vai aumentando. Quando chega no centro, a imagem fica igual. E depois do centro, a imagem fica maior. Só que até o foco. Quando ela chega no foco, ela desaparece. Pum, desapareceu? Por quê? Por que ela desapareceu? Porque ela vai mudar totalmente sua característica. Ela não vai ser real mais. Então, passou do foco, ela não é mais real, ela é virtual. Então, até o foco, ela é sempre real, vai aumentando quando o objeto vai se aproximando, chega no foco, ela desaparece e depois ela volta como virtual e maior, beleza? Então, depois é sempre bom lembrar. Agora aqui, a gente tem uma questão que a gente vai trabalhar com ela, beleza? A figura abaixo mostra um objeto e sua imagem, produzida por um espelho esférico. Opa. Aí, escolha a alternativa que identifica corretamente o tipo do espelho que produz a imagem e a posição do objeto em relação a esse espelho. A primeira alternativa é a seguinte: o espelho é convexo e o objeto está a uma distância maior que o raio do espelho. Se a gente lembrar ali no espelho convexo a imagem não é sempre menor e direta? Então, se a imagem é menor e direta, a imagem está invertida, ele está de cabeça para baixo, então a gente já cancela. E está maior também, então beleza. Agora, na letra C, o espelho é côncavo e o objeto está posicionado a uma distância maior que o raio do espelho. Essa também não é, porque se o objeto está a uma distância maior que o raio do espelho, a gente observa que a imagem formada vai ser menor, beleza? Agora na letra D. A letra D o espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o centro e o foco do espelho. Então, a letra D é a alternativa correta, porque olha só, ele está se aproximando, né? Depois que ele passa do centro, a imagem fica maior. Concorda? Vocês não lembram? A imagem fica maior e invertida. Então, no caso aqui, o espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o centro e o foco do espelho, porque a imagem é invertida e é maior. A letra E, o espelho é convexo e o objeto está posicionado a uma distância menor que o raio do espelho. Se o espelho é convexo, também não dá, porque a imagem é direta e menor. Aqui eu marquei a letra B no gabarito, não sei porquê, eu devo ter viajado na hora de fazer a questão, mas é a letra D, beleza? O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o centro e o foco do espelho. E qual que é a diferença básica? A diferença básica é essa. Se
Se o objeto. Nas duas situações a gente teria um aumento, beleza? Tanto passou do centro ali, a gente vai ter um aumento. Só que antes do foco, a imagem é invertida. Depois do foco, a imagem fica direita, beleza? Então, nesse caso aí, seria, na minha opinião, entre o centro e o foco do espelho, letra D. A ideia é essa. Agora a gente tem mais uma questão. Um objeto real colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico. Tem imagem como mostra a figura a seguir. Pelas características da imagem, podemos afirmar que, então, a gente olhando para a imagem, a gente percebe que a gente tem um objeto, certo? E a gente tem a imagem. Primeiro a gente observa que a imagem é real, certo? A imagem está ali do mesmo lado do objeto, então ela é formada pelos raios e não pelos prolongamentos. A imagem é invertida, correto? E além disso, a imagem é menor. Então, se a gente lembrar disso, a gente vai. Como a imagem é real, a gente já descarta o espelho convexo, certo? Porque no espelho convexo não tem como a imagem formada ser real. Beleza? Agora aqui na letra C, a gente já descartou A e a B. Na letra C, côncavo e a distância do objeto ao espelho é menor que o raio de curvatura do espelho, mas maior que sua distância focal. Se está entre o raio de curvatura e o foco, a imagem fica maior, ela está menor, então está errado. Letra D, côncavo e a distância do objeto ao espelho é maior que o seu raio de curvatura. A resposta é letra D mesmo, porque quando ele está antes do raio de curvatura, a imagem fica menor, fica invertida e fica real. Letra D. E a letra E, vamos ver. Côncavo e a distância do objeto ao espelho é menor que a distância focal. Quando está menor que a distância focal, a gente tem uma imagem virtual, então ela teria que se formar aqui do outro lado, uma imagem maior e direita. Então, totalmente diferente. Então, a letra D, o gabarito dessa. Essa eu coloquei certo. Agora, depois que a gente entendeu como que a gente desenha a imagem usando os prolongamentos ali, sem usar número, sem usar continha, agora a gente vai fazer a determinação. Alguém tem alguma dúvida primeiro? Alguém tem alguma pergunta? Alguém ficou com alguma coisa que não ficou clara? Não? Tá, eu vou prosseguir então. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem também. Então agora a gente consegue também usar, da mesma forma no espelho plano, como a gente conseguiu fazer ali semelhanças de triângulo, a gente consegue trabalhar um pouco semelhança de triângulo aqui também. Olha só. A gente vai ter o objeto, a gente tem a altura do objeto, a gente tem o raio incidente do objeto, o raio refletido. E aí o raio refletido ele vai formar a imagem. Então a gente tem a altura da imagem também, nesse caso. Se a gente lembrar daquela ideia que o eixo principal é anormal e que o ângulo formado, né, tanto pelo raio incidente quanto pelo refletido, ele é igual, aqui está representado pela letra grega θ, então esse ângulo aqui é igual. Além disso, né, o objeto e a imagem formam um ângulo de 90 graus com o eixo principal. Então, se a gente tem dois ângulos é igual também, a gente tem uma semelhança de triângulos, a gente tem triângulos semelhantes. Então, a gente consegue estabelecer essa relação. Essa relação aqui, ela recebe o nome de A, ela é está representada pela letrinha A, e essa relação seria... Travou? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? O que que aconteceu? Travou? Sim, Travou Parece que totalmente. desconectou. O que que deu um barulho aconteceu? meio estranho. Deu o quê? Tipo, caiu tudo do nada e voltou sozinho. Ficou muito esquisito. Vixe. Parou em qual parte? Qual parte que sumiu? Tá, vou voltar um pouquinho. Vou falar do início aqui. Eu ia perguntar. Eu perguntei. Vocês viram a parte que eu perguntei se ficou alguma dúvida? Se alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. Então vou começar a falar de novo aqui da determinação analítica da imagem. A determinação analítica é que a gente vai trabalhar usando números, assim. A gente vai conseguir estabelecer relações de tamanho entre a imagem e o objeto, beleza? É, Aí, nesse caso, olha só, se a gente lembrar aquela ideia, né, que a gente tem o eixo principal e que o raio que ele incide sobre o eixo principal, ele vai ser refletido
com o mesmo ângulo, porque o eixo principal ele funciona como uma reta normal também. Então aqui esse ângulo é igual, a gente está vendo um ângulo θ. Além disso, tanto o objeto quanto a sua imagem, elas formam um ângulo de 90 graus com o eixo principal. Então, como a gente tem esses dois ângulos iguais, necessariamente o terceiro é igual, certo? E a gente tem triângulos semelhantes. Então, a gente for trabalhar com a semelhança de triângulo, a gente consegue estabelecer essa proporção que a gente vê aqui, que ela é representada pela letra A, e nada mais é do que a divisão das dimensões. Então, por exemplo, né, se a gente pegar e dividir, por exemplo, a altura da imagem pela altura do objeto, tem que dar o mesmo valor se a gente dividir a distância que o objeto, a distância que a imagem está do espelho pela distância que o objeto está. Então, eles sempre vão obedecer essa relação, beleza? E aqui, no caso da distância da imagem, a gente vai trabalhar com o módulo, porque quando a gente for ver mais daqui, ó, nos próximos slides, existe uma convenção de sinais, beleza? Então, mas nesse caso aqui a gente vai trabalhar com módulo, então vai estar sempre positivo a distância da imagem, tudo bem? Então a gente consegue estabelecer essa relação. Agora, essa próxima ideia é a relação da distância entre o objeto e a imagem também. E aqui a gente tem essa formulazinha aqui, que eu não vou deduzir ela, eu acho que não é importante. É só vocês lembrarem que como que ela é, que é 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Beleza? Essa é a formulazinha que a gente usa. E aqui é muito importante essa convenção de sinais. Foi para a próxima sem querer. Que a gente sempre tem que lembrar, tá? Que a distância do objeto sempre vai ser positiva. E aqui a gente consegue até pensar uma relação assim mais lógica. Olha só para você ver. Quando a gente for trabalhar com o foco. Vocês não lembram que no espelho côncavo, o foco e o raio que está vindo, o raio de luz que está vindo, estão vindo do mesmo lado? Então, a gente pode pensar mais ou menos isso. No espelho côncavo, como o raio e o foco, o raio de luz e o foco estão do mesmo lado, no espelho côncavo, o foco a gente vai trabalhar com o valor positivo, o valor mais. No espelho convexo, o foco vai ter um valor negativo, beleza? Porque está do lado contrário do raio de luz. Na imagem real, a imagem não está do mesmo lado do raio de luz. Então, na imagem real também, a distância da imagem vai ter valor positivo. Na imagem virtual, que a imagem está do lado contrário ao raio de luz, a distância da imagem vai ter um valor negativo. Então, a gente sempre bom lembrar essa convenção de sinais, beleza? Se a gente não colocar o sinal certinho, vai dar errado, tudo bem? É sempre importante. Então, lembrando aquelas duas relações ali. Então agora vamos só fazer uma questão. Eu vou copiar ela aqui e vou colocar no Paint. Já tá. Eu esqueci de colocar de pôr o gabarito para aparecer depois, mas beleza. E como que a gente consegue trabalhar com essa ideia? Olha só. Beleza. Na entrada de um shopping, é colocado. Só isso. Na entrada de um shopping, é colocado um grande espelho convexo, de distância focal 40 centímetros. Então, vamos desenhar um espelho convexo aqui. Está desenhado. Está aparecendo? Tá. Beleza. Deixa eu aumentar só um pouco aqui. Um espelho convexo, de distância focal 40 centímetros. Beleza. Uma criança se assusta quando vê sua imagem refletida no espelho. A criança está aqui, né? Está desse lado. O espelho é convexo, certo? A criança está aqui, o espelho está aqui. O foco está aqui, vamos supor, né? E daqui até aqui tem 40 centímetros. Eu vou escrever tudo em metros, tá? 0,4 metros. Beleza. Sempre importante a gente ver os dados que a gente tem e separar eles, tá? Uma criança se assusta quando vê sua imagem refletida no espelho. Um espelho convexo, então ela vai ver a imagem menor, certo? Isso daí a gente já pode ter essa informação antes de fazer a conta. Se a gente sabe que no espelho convexo a imagem é menor, então a imagem tem que ser menor. Então, o que já está falando de imagem maior, a gente já descarta. Aqui não ajudou muito que é só a letra A que está falando maior, então, mas ela a gente já sabe que ela está errada. Beleza. Sempre é importante a gente lembrar desses detalhes. Se assusta quando vê sua imagem refletida no espelho.
Considerando-se que, nesse momento, a criança se encontra a 1,2 metros do vértice do espelho, então a criança está aqui, aqui está totalmente sem escala, né? Mas está a 1,2 metros. Beleza. Podemos afirmar que ela vê sua imagem nesse espelho. Então, beleza. Então, essas informações que a gente tem. Vamos lembrar lá da fórmula, né, que a gente trabalha, que é 1 sobre foco é igual a 1 sobre a imagem, a distância do objeto, né? Mais 1 sobre a distância da imagem. Fechou. Então, vamos escrever aqui substituindo os valores, tá? 1 sobre. Agora, vocês lembram da convenção de sinais, se a gente vai usar o foco como positivo ou negativo? Alguém lembra? Alguém quer comentar? Não? Tá. Beleza. Tudo bem. Olha só, vamos relembrar então, que é importante. A gente tem um espelho convexo, né? Espelho convexo. No espelho convexo, a luz, né? A gente está pensando na luz que está sendo refletida pela criança, né? Porque é ela que está vendo sua imagem. Então a luz, ela está vindo aqui nesse sentido, vamos dizer assim, e o foco não está do lado contrário da luz. Então a gente pode pensar dessa forma: como o foco está do lado contrário da luz, o foco vai ter um valor negativo, beleza? Ou então a gente pode simplesmente decorar também: no espelho convexo, o foco é negativo. Então, se o foco é negativo, menos 0,4 é igual a 1 sobre a distância do objeto. A distância do objeto opa, estou escrevendo a distância do objeto é a da criança, né? 1 sobre a distância da criança. A distância do objeto, no caso da criança, é positiva. Então, 1,2 aqui, em metros, tá? Tudo em metros. Mais 1 sobre a distância da imagem, né? Que vai se formar. Então, beleza. A gente vai achar a distância da imagem aqui agora. E depois que a gente... Ah, tá. Eu não expliquei muito bem a ideia, né? O que acontece? A gente quer saber a relação entre o tamanho. Vocês não lembram lá na primeira fórmula que o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual à distância da imagem dividido pela distância do objeto. Só que a gente tem a distância do objeto, mas não tem a distância da imagem, né? E os tamanhos a gente quer achar a relação. Então, se a gente tem a distância do objeto e não tem a distância da imagem, a gente tem que tentar achar a distância da imagem, né? Para ver quanto que dá. E aí o valor vai ser a mesma coisa que dá entre a distância, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Beleza? Então a ideia é essa. Então a gente quer saber quanto que vai dar a distância do objeto, da imagem dividida pela distância do objeto. Então estamos achando a distância da imagem. Então aqui a fórmula, a continha ela está assim, né? Então, qual que é a ideia principal? Né? A gente deixa de um lado sozinho o que a gente quer achar. Então 1 sobre DI. E a gente passa para o outro lado o que a gente já sabe. Então, aqui a gente vai ter que 1 sobre DI é igual a 1 sobre menos 0,4 menos 1 sobre 1,2. Aqui a gente vai vai colocar no denominador 1,2, né? Porque a gente tem que igualar o denominador para fazer a continha. E aí 1,2 dividido por 0,4 dá 3. Então a gente vai ter que, vou passar aqui para o outro lado, tá? 1 sobre DI é igual a menos 4 sobre 1. Esse mesmo, né? Menos 4 sobre 1,2. E a gente vai ter que isso mesmo. Tá certinho. E a gente, né, agora, quando a gente tem que 1 sobre DI é igual a menos 4 sobre 1,2, o que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente pode fazer uma multiplicação cruzada, beleza? Então a gente vai ter que menos 4 DI é igual a 1,2.
Se a gente dividir 1,2 por 4, a gente tem que DI vai dar menos 0,3. Qual que é qual que é a ideia, né? Também, por que que deu menos, vamos dizer assim? Vocês lembram lá que quando a imagem é virtual, o valor é menos? Então, isso mostra pra gente que a conta talvez provavelmente está certa. Se o valor deu menos e no espelho convexo a imagem é virtual, então faz sentido. Então, a gente sabe que DI é menos 0,3. Então, a gente sabe que HI sobre HO vai ser igual o DI sobre DO, né? DI sobre DO. DI sobre DO vai ser, DI é o módulo, lembrando, né? Então, 0,3 sobre 1,2. Se a gente dividir 0,3 sobre 1,2, a gente tem que 1 sobre 4. Se é 1 sobre 4, significa que está dividindo, né, por 4, então significa que a distância da imagem é 4 vezes menor do que a distância do objeto. Então, se a distância da imagem é 4 vezes menor que a distância do objeto, a letra certa é a letra D. Beleza, pessoal? A ideia é essa. Gabarito letra D. Ficou mais ou menos claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se alguém tiver alguma coisa, pode me mandar, tá bom? Mais ou menos isso. Tenta lembrar aquela ideia de como que a imagem se forma e dessa relação. Olha só, pessoal, hoje eu estava olhando as questões do simulado. Pelo que eu observei no Enem, assim, nas questões do Enem, eu acho que é muito importante vocês focarem em entender bem, principalmente os conceitos. Vou pegar leve. Entender principalmente os conceitos iniciais lá, que a gente já falou, tá bom? Tipo, por exemplo, né? Conceito de reflexão, conceito de refração dessa parte da matéria, sempre ter bem claro na mente. Qualquer dúvida, vocês me perguntam o que é a reflexão, o que é a refração, o que é a absorção, qual que é a relação desses fenômenos, né, com a cor, por exemplo, que a luz refletida que define a cor do objeto, isso é importante. E tenta lembrar sempre, gente, também dos raios notáveis, tá? Principalmente o raio paralelo, que é refletido no foco. Isso é importante. As questões que eu vi de espelho, a maioria delas precisavam de lembrar disso, que o raio refletido paralelo, ele passa o raio que vem paralelo, ele é refletido e passa pelo foco, beleza? Eu não achei muitas questões de espelho esférico no Enem. A maioria das questões que eu achei de espelho esférico trabalhava principalmente com essa ideia de raios notáveis e principalmente esse, então lembrem dele. Outras questões de ótica do Enem que trabalhavam bastante eram esses conceitos de reflexão, refração, absorção, tá? Depois, na parte de ondulatório, eu vou trabalhar com mais algumas coisinhas de ótica que é importante. E é isso, assim, acho que dessa parte da matéria até agora é bem importante isso, na minha opinião, tá? Aquela relação de distância também, principalmente no espelho plano, do objeto e da imagem. Depois, na próxima aula, a gente vai ver refração. Refração e lentes cai bem mais, tá? Então, aí refração e lentes cai bem mais. Mas essa parte é mais ou menos isso que eu acho que é mais importante. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer alguma reclamação, algum comentário? Não? Então tá bom, Tá pessoal. tranquilo. Obrigado aí pela participação. Boa noite para vocês. Bom descanso. E até a próxima aula. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.